A história começa em um prédio bem iluminado. Então escutamos o protagonista falando como se distancia uma pessoa inconveniente. Então aparece uma mão de mulher falando: você só precisa dizer que está desconfortável. O protagonista está com uma cartomante. Daí o protagonista fala: ah bom, mas eu tenho dificuldade de dizer não. E parece que continuamos nos encontrando de forma estranha. E eu quero resolver isso com meu vizinho de maneira agradável. A cartomante fala amigavelmente: você parece estar bem, então apenas se afaste. O nome do protagonista é Nin. Em seguida ele fala: ah, entendo. E a cartomante fala em sua mente: ele parece mais ingênuo quando ri. E ela suspira. Em seguida fala: então, como isso continua acontecendo? Nin fala: apenas nos encontramos de forma estranha. Sempre que nos encontramos, e acabamos indo para um flashback. Então o flashback é com um membro de uma banda chamada Jinho. E ele fala: me mudei para esse lugar mais barato que pude encontrar. O lugar parece meio sombrio. E ele suspira: que porcaria. Ele entra no apartamento e vê umas crianças correndo. E ele acaba se assustando e fala: ei meninos, correr pelas escadas é perigoso, sabia? Então Nin vem correndo de cima falando: ei pessoal, devolva as roupas do mestre. Shiro fala: eu vou ficar maluco, como controlar essas crianças? Shiro acaba batendo no busto de Nin. Nin fala: me desculpe, você está bem? Eu deveria ter prestado atenção. Shiro tenta falar: seu busto. Nin fala: ei, você está me escutando? Nin tira Shiro do seu busto. Shiro fica envergonhando e fala: caramba, eu estou bem, sim. E em sua mente ele fala: estou tão feliz por ter me mudado pra cá. Nin fala: ainda bem que você não se machucou, isso me deixa aliviado. Nin, seu pensamento fala: o que foi isso? Passa-se alguns dias. Shiro vai até onde Nin dá aula. Ele espia a sala e não vê ninguém. Em seguida ele fala: que diabos, aonde ele foi parar? Já faz alguns dias. Ele acaba enxergando duas crianças e ele fala: meninas, aonde está o mestre de vocês? Ele olha com um olhar assustador para crianças. Uma criança fala: eu não sei. Estamos falando a verdade, senhor. Shiro fala: não sabem? Shiro fala: o que é isso? Por que vocês estão quase chorando? Shiro em sua mente ele fala: isso é tão irritante. Então Shiro fala: meninos, não chorem. Eu vou dar um doce pra vocês. Daí o Nin acaba vendo a situação e ele fala: o que está fazendo? Shiro fala: ele tá procurando o povo. Nin acaba indo em direção às crianças, não deixando Shiro terminar o que ia falar. O que está acontecendo aqui? Nin o encara falando: eu achava que ele era estranho, mas... Shiro fala: a situação está ficando um pouco complicada. Ele começa a tocar no seu rosto. Shiro se aproxima e entrega os doces para o Nin e fala: ah, me desculpe, não era minha intenção assustar vocês. Deu os doces para as crianças. Nin fica em silêncio e vê Shiro indo embora. E ele pensa somente: o que essa pessoa exatamente quer afinal? Então em outro dia, Nin acaba encontrando Shiro na rua. Nin fala: ei, me desculpe pelo que aconteceu antes. Eu entendi mal a situação. Quando você saiu, eu perguntei às crianças e uma das garotas fala: mestre, ele não é um homem ruim. Ele só parecia assustador. Foi por isso que eu chorei. Enquanto Nin ia falar: eu realmente sinto muito, Shiro apenas dá um tapa na bunda dele. Nin fica tipo avermelhado e com vergonha da situação e fala: o que é isso? Shiro começa a acenar com a mão e fala: por que você está pedindo desculpa por algo assim? Você é muito gentil. Shiro sorri, enquanto Nin fica envergonhado, sem palavras. Em seguida ele fala: então eu já vou indo. Shiro fica sorrindo da situação. Em seguida, Nin pensa: ele realmente é uma pessoa esquisita. Então voltamos para a situação mais cedo, dele explicando as situações pra cartomante, porque todo esse flashback foi dito pra cartomante. Nin fala: eu entendo que ele quer se aproximar, mas será que ele não tá exagerando nas brincadeiras? Parece que ele está ficando cada vez mais ousado na apalpadas. A cartomante somente fala: você é um idiota, né? Em seguida ela fala: quer se aproximar? Ele não é uma criança. Ele está apenas tentando fazer com que você durma com ele. Nin fica sem palavras e fala: o que você está falando? Desde quando isso está acontecendo? Nin fala: de qualquer forma, isso é tão desconfortável. A cartomante fala: não precisa nem mexer nas cartas. A resposta já está clara. Onde é que ele toque, ou o que quer que ele faça, você nunca deve reagir de jeito nenhum. Então estamos na frente do prédio da cartomante e Nin já está saindo de lá. E ele começa a se lembrar o que ele conversou com ela naquele dia. Ela aponta pra ele falando: ignore, idiota. Sim. A cartomante fala: isso me deixa inquieta. Tenho um pressentimento sobre. E a cartomante fala: você pegue uma carta. Nin fala: ok, tá bom. Quando Nin vai pegar a carta, ela fala: meu Deus. E Nin fala: o que houve? A cartomante olha para a carta em pânico. E a cartomante fala: vocês, a compatibilidade de vocês dois não é muito boa, especialmente em um nível emocional. Nin fala: o que? Isso é o que você vê? E a cartomante continua: as
assim que vocês se olharem nos olhos, acabou para vocês. Nin fala, estou chocada, não pode ser. E a cartomante complementa, lembre-se, a diferença é a resposta. Nin fica pensando, desde que visitei o café tarô, não tenho confiança de ignorá-lo descaradamente. Eu continuo evitando ele. Eu me sinto patético, não consigo nem rejeitá-lo adequadamente. Jihoo acaba vendo o Nin andando na rua murmurando consigo mesmo. E Jihoo fala sorrindo, mestre! Jihoo fica sem palavras, em seguida ele fala, ele não me notou? Um dos membros da banda de Jihoo fala, ei Jihoo, vamos nos atrasar para a apresentação de hoje, vamos logo. Jihoo fala, já tô indo. E ele pensa consigo mesmo, bom, podemos nos cumprimentar na próxima vez. Então o motorista de moto desgovernado sobe sobre a calçada e acaba empurrando Jihoo. Jihoo, indignado, fala, ei seu maluco, aqui é uma calçada, dirija direito. Então o cara da moto acaba indo em direção a Nin. Jihoo começa a correr falando, mestre, e ele acaba agarrando Nin para o lado, pra ele não ser atropelado. Jihoo fala, você se machucou? Enquanto ele toca em seu braço, ai que dor. Nin fala, desculpa, eu estava distraído, nem ouvi o barulho da moto. Jihoo fala em sua mente, hein? Nin fala, ultimamente eu tenho ficado muito distraído. Nin pensa, é ele. Jihoo fica corado, em seguida Nin fala, não, você machucou seu braço. Vamos para o hospital. Em seguida, Jihoo agarra a mão de Nin e fala, um encontro, apenas uma vez, comigo. Nin fala, o quê? Não. Primeiro, vamos para o hospital. Jihoo fala, ei, você acabou de aceitar. E Jihoo fala, sim, você respondeu. E Nin fala, bem. E Jihoo fala, quando seria bom? Amanhã? Nin fica desorientado e fala, isso é tão ruim. Passa-se um dia após esse evento. E Jihoo tá esperando Nin. Ele fala, ele não vem? Então Jihoo escuta Nin falando, desculpe o atraso. Eu demorei a escolher o que eu ia vestir. Jihoo fala, o que há de errado com essas roupas? Por acaso você se arrumou para o encontro? Então Nin fala, tem algum problema ou algo assim? Enquanto Jihoo continua rindo dele de leve. Jihoo fala, não tem problema algum, você está ótimo. E na mente de Jihoo ele fala, de qualquer forma você está muito bonito. E Nin fala, obrigado. Jihoo abre a porta do carro e fala, tem um ótimo cinema aqui perto, vamos nos apressar. E ele dá um sorriso. Nin fala em seus pensamentos o que está acontecendo e ele se abaixa para entrar no carro. Então eles chegam no cinema. Nin fala, parece que já começou, porque me atrasei. Jihoo fala, está tudo bem. E Nin fala em sua mente, porque eu estou nervoso. Jihoo fala, este filme, sabe, ele só fica divertido a partir da metade. Nin fica em silêncio, ele pensa, esse filme é muito picante. Jihoo fica pensando e ele salta o cinto de segurança do carro e fala, a expressão do rosto dele está bem vermelho. Enquanto Jihoo está se aproximando, Nin começa a pensar, vamos nos acalmar, afinal é apenas um filme. Ele tá de barraca armada no carro. Em seguida, Jihoo tira o cinto de segurança dele e fala, mestre, e ele toca lá, acariciando, parece que temos um probleminha aqui, que é onde eu consegui descrever, não tem como de agora, mas assim, depois termina isso. Daí o Jihoo fala, isso foi bom pra caramba, e o Nin fica admirando o Jihoo por um momento. Passa-se um dia e o Nin tá no tatame que ele dá aula, né? Daí ele começa a se lembrar com as situações com o Jihoo, sabe? Então vem um outro professor falando, diretor, aí o Nin dá um berro, que acaba assustando outro professor, né? Aí o Nin fala, o quê? Aí o outro professor fala, você está bem? Eu estou te chamando já faz um tempo, você nem me ouviu. O Nin fala, me desculpe, eu estava perdida em pensamentos. Daí o rapaz fala, se não está se sentindo bem hoje, pode ir primeiro. Eu e o Yon Sensei podemos cuidar das crianças, podemos dar conta. O Nin fala, então obrigado. Então ele chega em sua casa meio desanimada e se deita em sua cama. E ele pensa, eu continuo pensando naquele cara. Parece que fico quente toda vez que penso nele. Daí o Nin fala quente. Em seguida ele vê que ele tá com febre. E ele se vira e ele fala, haha, era apenas dor. E ele se lembra do que a cartomante havia dito pra ele. A maioria das pessoas tem apenas um objetivo, de transar apenas uma única vez. O Nin fala, eu acho que é um alívio. Por causa da febre, Nin começa a alucinar com Jihoo. Jihoo, quero dizer que chegou bem em casa naquele dia. Eu estive tão ocupado que nem consegui falar com você antes. Se você tiver um tempo, que tal a gente jantar juntos? Um homem tá agarrado a Jihoo fala, quem é? Jihoo fala, é só alguém que eu brinquei um pouco. Daí o Jihoo fala, então eu vou indo nessa, diretor. Porém, dessa vez eu pretendo me divertir com esse cara aqui. Nin acorda em pânico falando, Jihoo. Nin fala, era todo sonho, a minha cabeça está doendo. E ele começa a ouvir a campainha das portas tocando. E Nin fala, quem seria uma hora dessa? Minha cabeça está zunindo. Então ele abre a porta e fala, quem é? E ele vê, Jihoo. Jihoo fala, como você está se sentindo, diretor? Eu ouvi dizer que você estava doente, então eu comprei
achei um pouco de mingau para você. Nin fica pensando, faz tanto tempo que algo assim não acontece. E ele fica radiante. Nin fala, muito obrigado. E ele percebe que está quente. Nin fala, Shihou, entre um instante. Tome um pouco de chá comigo. Quando Meno e Nin percebe, Shihou entra na casa falando, uau, então é assim que é a casa do diretor. Nin fala, você já está dentro? Shihou fala, posso ficar por mais tempo, em vez de apenas um instante. Eu vou ficar quietinho e depois vou embora. Com um sorriso malicioso. Nin fala, claro, pode. Mas ele fica pensando, hoje não vamos fazer aquilo, não é? Nin fica sem palavras e Shihou fala, a febre diminuiu um pouco, agora eu já vou embora, descansa. Nin fala, então você já vai? Ei, Shihou, já estou bem então. Shihou fala, não se pode deixar uma pessoa doente piorar. E Shihou pensa, dissemos que quando se aprende algo tardiamente se torna mais perigoso. Quando Shihou fala, recupere-se logo, Nin agarra o braço de Shihou. Shihou fala, E Nin fala, eu estou bem então, você não poderia me fazer relaxar? Shihou fala, diretor, eu também estou me contendo agora. Mas se você me tenta assim, isso não seria problemático. Mesmo que você diga que está tonto, eu não vou parar, entendeu? Nin fala, não se contenha, apenas faça. Nin fala, eu disse que ia fazer isso, não disse? Shihou fala, você está se sentindo melhor agora? Anda, coloca logo isso. O Nin fala, você não está sentindo dor? Shihou fala, não pare, apenas faça. Não importa que meu estômago estoure. Agora vamos orar um pouquinho, galera, pelo amor de Deus. Eu tô morrendo de vergonha. Mas assim, passou-se umas horas e quem acabou ficando doente foi o Shihou. O Nin fala, eu sinto muito, está doendo muito? Shihou fala, já que o diretor está cuidando de mim, logo eu vou melhorar. Nin fica pensando, eu acabei te incomodando. Shihou é uma boa pessoa. E ele se lembra do que a cartomante havia dito pra ele. Se vocês se aproximarem, estará tudo acabado. Nin fala, eu e o Shihou. E ele fala, aquela cartomante realmente é incrível. Nin fala, tem um lugar que eu quero realmente, que quero ir com você. Quando você melhorar, você quer ir, Shihou? Shihou fala, isso é um convite para o encontro? Eu adoraria ir. Então, galera, a história termina por aqui. Porém, vai ter uma continuação. Só não sei quando, porque a autora ainda não falou quando vai estar disponível, mas quando estiver disponível eu trago. Fim.